das narinas, que vai dar na cavidade nasal, e a outra pela boca, que é a cavidade oral. Tá? Bem, dividindo a cavidade nasal, eu tenho um cérebro, que ele tem constituição óssea e constituição cartilaginosa. O que está em azul aqui é a parte cartilaginosa dele, tá? É melhor que depois, tá? Então, tem a parte cartilaginosa do septo nasal. O septo nasal é a estrutura que divide a cavidade nasal em cavidade nasal direita e cavidade nasal esquerda. Mais internamente na cavidade nasal, eu tenho protuberâncias. Essas protuberâncias são chamadas de concha ou colana. O que essas conchas fazem? Elas aumentam a superfície de contato com o ar. Né? Elas promovem o aquecimento e a umidificação desse ar, facilitando a troca gasosa lá dentro. Eu tenho 3 conchas. Concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior. Essas conchas nasais, elas delimitam o espaço, que são chamados de meatos. Na parte inferior da... Na parte inferior da concha nasal superior, eu tenho meato superior. Na parte inferior da concha nasal média, eu tenho meato médio. E na parte inferior da concha nasal inferior, eu tenho meato inferior. Tá? E, curiosidade, nesse meato inferior vai desembocar o ducto nasolacrimal. Então, aqui é feita a drenagem de todo o conteúdo lacrimal para a cavidade nasal. Então, o ar, penetrou pelas narinas e foi para a cavidade nasal. Dentro dos ossos do crânio, eu possui buracos de cavidade. Esses buracos de cavidade são chamados de seios. São seios paranasais. Aqui não dá para ver. No meu osso frontal, eu tenho 2 seios, que são chamados de seios frontais. Nas minhas maxilas, eu tenho 2 seios, que são chamados de seios maxilares. No osso etimoide, eu tenho um seio, que é chamado de seio estenoidal. E no etimoide, eu tenho um seio, ou uma cavidade, que é chamada de seio etimoidal. Então, a maior aqui é o seio, ou posterior, é o seio estenoidal, e a menor aqui é o seio etimoidal. O que esses seios fazem? Eles ampliam, como eu tenho o osso fechado, eu tenho um buraco ali que vai permitir entrar mais tarde. Só que esses seios, eles são revestidos por uma mucosa que também está em direto contato com a mucosa da cavidade nasal. Então, todos os micro-organismos que penetram pelo nariz entram até esses seios, tá? E podem se acumular ali, causando algumas patologias, como é o caso da sinusite. Então, por isso que na sinusite, geralmente tem dores fortes nessa região aqui. Bem, o ar da cavidade nasal, ele vai até a faringe, que está passando posteriormente aqui, não dá para ver, e da faringe para a laringe. Tá? Lembrando que na faringe passa tanto o ar quanto o bolo alimentar. Então a faringe ela tem dupla função. Ela participa tanto da respiração quanto da digestão. E na laringe também ela tem dupla função. Ela participa tanto da respiração quanto da fonação, que é a produção da voz. Tá? A laringe ela é um tubo formado por cartilagem. Mas aqui a gente só vai ver a cartilagem tireoide, que é essa aqui, que é a que forma esse gogol, ou como de Adão, que nos homens é mais difícil. Então aqui, ó, a cartilagem tireoide, que recebe esse nome porque também está próxima à glândula tireoide. Bem, seguindo o trajeto do ar aí, na laringe, o ar vai para a traqueia, que é esse tubo aqui, ó, formado por vários anéis de cartilagem, tá? Então, cada segmento desse aqui, ó, é um anel de cartilagem. Mas eu quero só saber que estrutura que é essa, traqueia, tá?
Bem, na porção terminal da traqueia ocorre uma ramificação, que é o quê? São os brônquios principais. Tem o brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Então, a primeira divisão é chamada de brônquio principal ou brônquio de primeira ordem ou brônquio primário. Antes de penetrar nos pulmões, esses brônquios sofrem outra divisão. Os brônquios primários sofrem outra divisão, formando os brônquios lobários. Esses brônquios lobários vão entrar nos lobos do pulmão. Bem, mais internamente no pulmão, esses brônquios lobários eles sofrem outras divisões, formando os brônquios de terceira ordem. Tá? E por sua vez, vão sofrer sucessivas divisões até chegarem aos alvéolos, que são as estruturas responsáveis pela troca de gases. Tá? Então, o pulmão, ele tem um aspecto esponjoso, e esse aspecto esponjoso dele se deve a esses alvéolos, que são sacos de ar que vão permitir a troca de gases. Mas eu só vou querer saber, então, o brônquio principal direito, o brônquio principal esquerdo e os brônquios lobários. Os lobários estão com esses aqui de baixo. Ó, uma ramificação, brônquio primário. Duas ramificações, brônquio lobário. Ou de segunda ordem, ou... Pulmão é um órgão cônico que apresenta um ápice e uma base. Tá? Sua base voltada aqui para o diafragma. E estão delimitando uma região, que é a região do mediastino, onde a gente encontra quem? O coração, os grandes vasos, traqueia, esôfago, vasos intestinos. Ele, então, possui fagos, ou seja, regiões para onde ele está voltado. A região voltada para o diafragma é chamada de face diafragmática. Região voltada para o mediastino é a face mediastinal. Tá? E ele tem uma face que é voltada para as vértebras e costelas. É chamada de face costal. Pulmão direito tem 3 divisões, ou seja, 3 lobos. Lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Pulmão esquerdo, 2 divisões ou 2 lobos. Lobo superior, lobo inferior. Dividindo, separando esses lobos, eu tenho fendas, que são chamadas de fissuras. Entre o lobo superior e o médio, no pulmão direito, eu tenho a fenda, ou tenho fissura horizontal. E entre o lobo médio e o lobo inferior, eu tenho a fissura oblíqua. No lado esquerdo, eu só tenho o lobo superior e o lobo inferior. Separando esses 2 lobos, eu tenho a fenda ou fissura oblíqua. É isso.